Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Livre TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. É um caso muito triste que aconteceu em 2018. É a história de duas jovens que adotaram vários filhos juntas. Jennifer Jean Hart nasceu em 4 de junho de 1979 e Sarah Margaret Hart nasceu em 8 de abril de 1979 também. Elas moravam em Dakota do Sul. Vou me referir a Jennifer como Jen, porque como ela era chamada. Em 1999, a Jane e a Sarah se conheceram enquanto estudavam no mesmo curso e começaram um relacionamento romântico. Jane e Sarah deram início a um relacionamento, mas em segredo, dizendo às pessoas próximas que elas eram apenas boas amigas. A Jane acabou abandonando a universidade antes de concluir um curso e a Sarah se formou em educação social. Elas foram morar juntas e eventualmente se casaram. A Jane cortou todo o contato com a família e eu não achei a razão pela qual. Após a formatura, as duas mudaram-se para Alexandria, localizada em Minnesota. Elas trabalhavam na maior loja de departamentos da cidade. A Jen era descrita como inteligente, espontânea, mas às vezes contraditória. A Jen tinha 38 anos na época dos fatos. Elas decidiram adotar crianças e elas se qualificaram, pois estavam empregadas, eram educadas. Então, em 2004, elas estavam criando uma filha adotiva de 15 anos chamada Lee. Elas viajavam bastante e após 6 meses elas começaram a reclamar constantemente da vida, muitas vezes zombando dos hábitos da adolescente e falaram que a nova filha adotiva tinha o péssimo hábito de pegar comida no lixo, algo que a Lee disse que isso não era verdade, mas a pequena família de 3 acabou recebendo mais 2 novas adições à família. Um irmão, uma irmã mais novos. Eles também planejaram adotar um 4º filho de uma mãe grávida, assim que nascesse. Jenny e Sarah mostraram para as crianças a foto do casal que não iria ficar com o bebê, então estava todo mundo ali animado, porque ela ia poder adotar mais uma criança e tal. A Lee disse que estava feliz porque ela teria 3 novos irmãos. Mas uma semana antes, a Sarah e a Jennifer levaram a adolescente para uma consulta de rotina com um terapeuta. E a adolescente foi informada pela terapeuta que a Jen e a Sarah não voltaria para buscá-la. Não houve adeus, nenhuma explicação para essa decisão. Ela simplesmente abandonaram a adolescente, tirando-a de um ambiente estável no ano de 2006, 2 anos depois de mandá-la de volta para o sistema de adoção. Eles adotaram oficialmente 3 novos filhos, que eram irmãos. Abigail, de 2 anos, Hannah, de 4, Marques, de 7 anos, em setembro de 2006. A Lee disse que nunca mais soube da Sarah e da Jen, mas ela disse que não ficou com raiva delas, mas ficou apenas muito triste. Ela disse que o seu pai adotivo, um pastor de jovem cristão, ensinou a ela o valor do perdão. Os pais adotivos estão ainda até o dia de hoje na vida da Lee, tão próximos que ela os considera avós do filho que ela tem. A Lee trabalha com pessoas com deficiência. Um trabalho estressante, ela diz, mas volta para casa sabendo que fez algo muito bom. Graças a Deus ela conseguiu sair das mãos destas 2 psicopatas. A Jane e a Sarah começaram a postar regularmente no Facebook, mostrando a primeira noite como uma família de 5 pessoas. A gente diz que as crianças eram indisciplinadas, mal comportadas, problemáticas. Ela disse que ela e a Sarah iriam disciplinar as crianças ao longo do tempo. E eis que 2 anos depois desta adoção, Jenny e Sarah estavam procurando por mais crianças para adotar. Em junho de 2008, o casal adotou mais 3 crianças pequenas, todos irmãos também. Sierra, de 3 anos, Jeremiah, de 4 anos e Devonte Jordan, de 5 anos. Com a adoção dos 3 novos membros, muitas complicações começaram a surgir na família. A mãe destas crianças adotadas, em 2008, tinha problemas com entorpecentes. Então, ela perdeu a custódia dessas últimas 3 crianças por isso. Primeiramente, as crianças foram entregues a uma tia paterna.
com uma condição de que não poderiam ter contato com a mãe biológica. As crianças foram retiradas dos cuidados dessa tia, eu não sei, não consegui encontrar o motivo, e elas foram para a adoção. Eles pareciam uma grande família feliz. As mães Jennifer e Sarah Hart pareciam normais, gentis, mas por trás desses vídeos que elas colocavam de família feliz, haviam dois monstros se escondendo, uma fachada sombria. Elas foram chamadas à escola por alegações de abuso, pois a Hannah havia aparecido na aula com hematoma nas pernas, e quando questionada por um dos professores, ela disse que uma das suas mães havia batido nela. A Sarah alegou ignorância e alegou que talvez ela tivesse se machucado brincando. E uma vergonha, nenhuma acusação foi feita às autoridades, mas as mães resolveram retirar todas as crianças da escola. Disse que as educariam em casa, o que é até uma coisa bem comum nos Estados Unidos. Mas elas acabaram sendo matriculadas novamente depois que o serviço social foi informado sobre a adoção de mais 3 crianças. A Sarah, que sustentava a família, e a Jennifer ficava em casa com as crianças, muitas vezes levando-as para fora. Segundo ela, levava as crianças para festivais de transformações, eventos de dança, yoga e outras atividades, cheio de fotos da família feliz. A família se mudou de Minnesota para Oregon no ano de 2013. A Jenny e a Sarah finalmente se casaram. Desculpa, ela não estava casada ainda antes, tá? Elas moravam juntas, mas aí se casaram em 2013. A Jennifer começou a postar fotos deles, como eu falei antes, nesses festivais, brincando no jardim, fotos de protestos. Ela postou como se todas as crianças fossem tão felizes. Em um vídeo de um dos festivais em 2013, o Devonte subiu no palco para dar um abraço emocionado no artista na frente de uma grande multidão. Mas dentro da casa, a vida era outra. Elas eram trancadas, deixadas sem comida. E elas começaram a roubar comida de outras crianças. A Abigail disse que a mãe a acusou de roubar comida e a puniu mergulhando a cabeça dela em água fria antes de golpeá-la com as costas da mão. Mas antes que qualquer investigação completa pudesse ser conduzida, todas as 6 crianças foram removidas da escola novamente. E a família começou oficialmente a estudar em casa pela segunda vez. As pessoas começaram a entrar em contato com os serviços de proteção à criança e alegaram que as crianças pareciam ter medo da Jen. O serviço social não deu a mínima. A Jen não dava comida às crianças e apenas dava comida se elas colocassem fotos com ela no Facebook. Ou seja, você só come se você fizer aquela pose feliz para sair no Facebook. Ela levava as crianças em tudo que era tipo de festival que tinha para tirar foto. Os obrigava a sorrir para sair ali, né, na mídia, nos jornais. Mas assim que a sessão de fotos acabava, a vida deles acabavam voltando a ser uma vida de puro terror e miséria. As crianças, quando entrevistadas pela mídia, todas deram relatos negando qualquer abuso ocorrido, né? Tipo as mães perfeitas. Houve um protesto nos Estados Unidos porque um jovem negro perdeu a vida na mão de um policial. Então, ela fez cartazes com as crianças levando na rua esses cartazes de protesto, e um dos cartazes era o Devonte com um papel pendurado no pescoço dizendo abraços de graça. E um policial o abraçou. Então ele tornou-se conhecido como o menino que abraçou um policial em um protesto que aqui chamava de Black Lives, né? Tipo, que a vida dos negros tem importância. E isso ganhou tanta atenção que acabou sendo destaque em vários canais de notícias, jornais, revistas, por todo o país. Tipo, um menino tão jovenzinho ali, né? Protestando contra o que os policiais fizeram contra aquele jovem de raça negra. Mal sabiam eles que até isso, essas duas infelizes obrigavam os meninos a fazerem, porque eles não tinham vez para nada. Eles eram obrigados a fazer o que elas queriam. Elas levavam as crianças a parques de reserva natural, lagos, acampavam, e as crianças estavam sempre sorrindo, jogando beijos para quem estivesse filmando. Mas tudo isso era parte da encenação para mostrar ao mundo a família feliz.
As duas decidiram se mudar para Woodland, no estado de Washington, uma cidade pequena de apenas 6.500 habitantes. Acharam uma casa de fazenda de 2 andares no interior de Washington. Aquelas crianças sofreram horrores lá, foram negligenciadas e ainda foram ficar no meio do nada. E é isso que uma noite, no dia 15 de junho, Hannah Hart pulou da janela do seu quarto, correu para a casa de um vizinho. Ela podia ouvir a família Hart chamando-a pelo nome. Ela foi ao vizinho pedir comida e disse que estava sendo abusada pela Jennifer e encontrou o vizinho e pediu ajuda. Só que aí a Jennifer conseguiu saber onde ela estava e disse: ela está mentindo, ela está fazendo isso apenas para chamar a atenção. O dono da casa sentiu que a criança estava falando a verdade. E ele ligou para a polícia e ele disse que uma garotinha correu para a filha dele também na madrugada e implorou para ajudá-la e pediu que quando elas viessem procurá-la, para não dizer aonde ela estava. Acontece que levaram a menina para casa. Horas mais tarde, voltaram na casa do vizinho com a menina e mais 4 crianças e dizendo que estava tudo bem. Tipo assim, para a menina dizer para o casal: desculpa, tá? Eu estava mentindo. Mas segundo esse homem, estava na cara que as crianças todas estavam com muito medo daquelas mulheres. O vizinho achou que algo sério estava acontecendo. E um dia após, ele recebeu uma carta de desculpa que supostamente foi escrita pela Hannah. Mas as palavras usadas não poderia ser de uma menina de 15 anos, segundo ele. A escrita era muito sofisticada. Palavras. Eles não queriam se envolver em nenhuma briga com vizinhos, mas a filha do vizinho começou a ficar de olho nas crianças e viu pela janela as crianças de castigo. Depois as persianas não se abriam mais e quando elas viam as crianças, elas eram bem magras, desnutridas. Após um tempo, outra criança foi bater na porta do vizinho. E dessa vez foi o Devont, o menino, que pediu ao vizinho se ele teria alguma comida, e se ele poderia colocar, às vezes, alguma comida para eles fora da casa, mas sem que as mães soubessem. E ele disse que a Hannah, quando foi à casa dele, as alegações feitas por ela eram verdadeiras. E ele queria que a família ligasse para o serviço social. Esse vizinho disse: meu genro não quer se envolver nisso, mas eu acho que essas crianças estão sendo abusadas. Ele contou que 3 ou 4 noites anteriores, a Hannah chegou na casa da filha dele também pedindo ajuda de socorro. Aí ele disse: tudo bem, meu genro não quer se envolver, mas eu não vou ficar calado com isso. E ele disse que ligou para o serviço social e disse que ele achava que essas crianças estavam correndo perigo. Os vizinhos perceberam que a estrada da garagem agora estava vazia e o carro da família não estava mais visível. E, obviamente, o serviço social não tinha ido lá fazer nada. O que ocorreu naquele fatídico dia 24 de março de 2018? A Sarah e a Jen colocaram 6 filhos adotivos no carro da família. Explicaram a eles que eles iriam fazer uma viagem. A Jen estava dirigindo o carro. As torres de telefone mostraram ao longo da estrada costeira que elas saíram de Washington, passaram por Oregon e depois entraram na Califórnia e pararam em um posto de gasolina para comprar comida e com as crianças dentro do carro. No dia 25 de março, o serviço social voltou à casa do Hart. Tarde demais, né? A casa estava vazia. Uma câmera de vigilância capturou a Jennifer entrando no Walmart, na Califórnia, aonde a Sarah comprou uma garrafa grande de Benadryl, é um anti-histamínico que dá muito sono. A Sarah então voltou para o carro e enquanto preparava comida para a família, ela colocou o Benadryl nos sanduíches de todas as crianças. E a Jen estava bebendo várias cervejas. A Sarah e a Jen, depois de uns 5 drinks, entraram no carro e a família partiu ao longo da costa mais uma vez. E durante esse tempo, a Sarah estava em seu telefone procurando respostas para perguntas como: quanto Benadryl seria necessário para tirar a vida de uma mulher de 55 quilos?
Quanto tempo leva para alguém perder a vida depois que os corpos se afogam? Se sofre dor quando está se afogando. Ou seja, elas estavam fazendo buscas. E depois dessas buscas, a Sarah consumiu 42 comprimidos de Benadryl, dirigiu ao longo da costa. A família parou em um penhasco perto de Westport, em Califórnia. As crianças ainda na parte de trás do carro, sem cinto de segurança, sonolentos. O carro da família parou por um breve minuto e a Jane colocou o pé no acelerador e acelerou o carro em direção à beira de um penhasco de 30 metros. O carro atingiu o oceano, ali era cheio de rochas. Às 16h15 do dia 26 de março de 2018, os policiais foram alertados sobre os destroços de um carro no fundo de um penhasco perto de Westport. A polícia e os bombeiros chegaram ao local e encontraram o veículo virado parcialmente submerso, flutuando. E lá na maré estavam os corpos de Abigail, Jennifer, Marcus e o Levante. Os corpos das duas mulheres foram descobertos também. E agora 5 membros da família, ali naquele momento, haviam perdido a vida por causa de um trauma contundente após o impacto. 3 deles ainda estavam desaparecidos. E o socorro pensou talvez eles tivessem sobrevivido. E então, fotos da Hannah, Sierra e Devonte foram distribuídos. No entanto, apenas 2 semanas depois, o corpo da Sierra foi descoberto flutuando perto do local do acidente. E 2 meses depois, as autoridades descobriram um pé pequeno que foi identificado como pertencendo a Hannah. O corpo do Devon nunca foi achado, mas é muito provável que ele tenha sido arrastado para o alto mar. No começo, a polícia pensou que os freios haviam falhado, ou talvez estivessem dirigindo cansados, mas havia muitas evidências que sugeriam que tudo foi deliberado. Não havia marcas de derrapagem, levando eles a pensarem que a pessoa tentou frear. Pelo contrário, havia marcas de aceleração, e isso foi confirmado pela caixa preta do carro, que mostrou que o carro parou brevemente antes de acelerar. Quando a polícia chegou à casa dos Hart, o choque era evidente. Não parecia que 6 crianças tinham morado lá. Não havia brinquedos, não haviam jogos. Nas autópsias realizadas nas crianças, descobriram que 5 das 6 crianças estavam desnutridas, abaixo do peso. A vida feliz e holística que a Jane retratava online era tudo uma farsa. Elas usaram essas crianças para obtenção de dinheiro do governo, porque os Estados Unidos, quando crianças são adotadas, a maioria das famílias tem ajuda financeira para criar estas crianças. Elas recebiam por ano do governo o equivalente a R$150 mil. Além disso, elas foram usadas para suas próprias satisfações, se mostrando ao mundo que eram felizes, mas foram negligenciadas. Ninguém nunca entenderá completamente por que elas decidiram tirar a vida das 6 crianças inocentes. O serviço social estava sempre checando as crianças, mas não da forma correta. As jovens tinham dívidas se acumulando no total de R$85 mil. No mês anterior, elas pagaram no cartão de crédito um mínimo de R$40 mil. Apesar das crianças terem sido adotadas pelas 2 jovens, o pai do Devon e do Jeremiah, irmãos, pagava pensão alimentícia referente aos filhos no total de R$50 mil por ano para essas jovens. E eu não encontrei nenhuma explicação legal para isso, visto que o pátrio poder extingue-se com a adoção. Se as crianças forem adotadas, o pai não teria mais que pagar pensão. Mas havia o pagamento de uma pensão ainda de R$50 mil, ou seja, elas ganhavam do governo 150 mil, recebiam do pai do Devonte 50 mil, 200 mil reais por ano. E ela trabalhava. Então, ganhava uma quantia considerável. Como tinham tantas dívidas? Por que as crianças passavam fome? Que nunca vamos ter uma explicação como que alguém pratica tal atrocidade com crianças, né? Isso é
puramente maldade. Todas as crianças foram exploradas de uma forma ou de outra para gerar dinheiro para essas duas psicopatas. Se tornaram, infelizmente, fantoches na mão dessas duas endemoniadas. O serviço social falhou e falhou feio. Porque quantas denúncias foram feitas? E quando o serviço social resolveu chegar lá, elas já não estavam mais na casa e as crianças já não estavam mais vivas. Infelizmente, é um daqueles casos que nós podemos dizer o governo falhou com todas essas 6 crianças. Quanto a essas duas, eu não vou nem me referir a elas para não perder a compostura aqui, se é que já não perdi. Mas esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam, o que levou estas duas psicopatas a tirarem a vida delas e das filhas, dos filhos. O que teria motivado? Como eu falei, eu acho que uma explicação razoável nunca vai ter. Mas eu já li várias vezes que existem abusadores que, além deles tirarem a vida deles, eles sentem que as pessoas que estão ao redor, essas pessoas fazem parte da propriedade deles. Então eles resolvem tirar a vida deles, mas não sem antes levar as propriedades com eles. E era isso que, infelizmente, essas 6 crianças inocentes eram na mão destas duas mulheres. E é esse o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que motivou para que ela tirasse a vida delas e das crianças. Porque elas estavam ali com uma dívida? Isso aí não seria um motivo. A gente nunca vai saber. Mas é isso. Se vocês acharem interessante o caso, não deixe de deixar aí o gostei, para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar para outras pessoas. E nos vemos em breve. Até mais.